Matemática do dia 24 de junho, página 106 do livro velho, não do livro menor, novo que eu pedi para ele buscar na escola, tá? Então, vamos ler lá comigo. Fração de um inteiro. Sempre que um inteiro é dividido em várias partes iguais, podemos representar essas partes em forma de fração. Aqui, o inteiro é a folha de papel. Então, isso aqui, ó, esse desenho aqui seria o nosso inteiro, uma folha de papel. A folha está dividida em 4 partes iguais, ó, 2, 3 e 4, tá? Cada parte é 1/4 da folha, tá? Então, cada uma dessas partes, ó, essa e essa, é 1/4 da folha, tá? Agora, a folha está dividida em 6 partes iguais, ó, essa folha aqui agora. Cada parte, ó, cada uma dessas daqui, são 6 partes, cada uma delas é 1/6 da folha, certo? Atividades. Deixa eu aumentar aqui para vocês lerem junto comigo. Cláudio pintou de azul 2/6. Olha só. Aqui. 2/6 de uma folha de amarelo e 3/6 da mesma folha. E aqui está a folha, tá? Olha só. Essa daqui é a folha representando o que tá escrito. 2/6 de azul e 3/6 de amarelo, tá? E a folha inteira foi dividida em 6 partes. Ao todo, que fração da folha ele pintou? Então, ao todo, vocês têm que somar todas as partes pintadas, tá? E aí, todas as partes pintadas, você tem que fazer uma fração para essas partes, tá? Então, não se esqueça que o número de baixo é o número de partes que foi dividido em 6. O número de cima, quantas partes estão pintadas que está pedindo. Ele pediu todas, não só amarela nem só azul, todas. 1, 2, 3, 4, 5, 5 partes, certo? Então, todas as partes pintadas é representado por essa fração, tá? Agora, que fração da folha faltou pintar? Então, vocês vão fazer uma fração para esse pedacinho aqui, ó, que está sem pintar. Embaixo, quantos números, o número de quantas partes foi dividida. E em cima, você vai pôr o número de partes não pintadas, certo? Agora, C. Que fração corresponde à folha inteira? Então, para fazer a folha inteira, você faz o número de baixo, o número de baixo você coloca quantas partes foi dividida. O número de cima você põe quantas partes tem, foi dividido também, porque inteira também é todas as partes, tá? Continuando, na letra D. Se Cláudio pintasse somente metade da folha, quantos cestos ele pintaria? Então, olha só, o que é cestos? É cada uma das partes. Essa, é tudo cestos, tá? Cada parte é cestos, tá? Então, se ele fosse pintar metade, quantos cestos, quantas partes ele pintaria? Então, não é para responder em fração, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, metade
da folha é aqui. Quantos ele precisaria pintar? Certo? Continuando. Em cada item, número 2, em cada item, pinte a parte da figura correspondente à fração pedida. Então, ó, na letra A tem uma fração, tá? E é essa figura que deve ser pintada, tá? Então, tá pedindo para pintar esse número aqui nessa imagem, certo? Então, como que eu faria isso? 1/4, ó, foi dividido em 4 partes o inteiro, né? E o número de cima é quantas partes você tem que pintar. Simples assim, tá? Então, você pintaria uma parte, certo? É só fazer isso com o resto, então, tá? Nos 3/4 aqui, ó, você vai pintar quantas partes? 3 é o número de cima, tá? E embaixo tem a imagem que você tem que pintar. Alice dividiu uma folha em 5 partes iguais e pintou apenas uma das 5 partes. Que fração identifica a parte pintada e a parte não pintada? Acabei de ler o número 3, tá? Então, você tem que imaginar o inteiro que ela fez. Ela pegou o inteiro, dividiu em 5 partes iguais e pintou apenas uma das 5 partes. Aí você vai fazer uma fração para essa uma parte que ela pintou. Embaixo o número de partes que foi dividida, em cima a parte pintada, tá? Depois, que fração? Depois, e a parte não pintada, tá? Aí imagina o inteiro dividido em 5 partes, tá pintada só uma. Qual seria a fração para as partes que não estão pintadas? Tá? Então, faz uma fração, põe o número de partes embaixo e em cima quantas partes, o número que representa quantas partes que não foi pintada, certo? Então, é isso. Se tiver dúvida, manda mensagem.